No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade, nesta terça-feira, dia 9 de julho de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado por ter você por aqui no nosso programa. Ontem nós falávamos sobre essa mensagem e a importância de ouvi-la, de dar crédito, né? Eu até perguntava, e aí, quem não conhece a mensagem da unicidade, qual a importância de conhecer a mensagem da unicidade? O que acontece com uma pessoa que ignora essa mensagem? Muitos acreditam que não tem muita relevância, importância essa mensagem. Falo muitos até mesmo daqueles que, assim como eu, creem que Jesus é Deus e que o batismo é em nome dele. Então muitos que professam falam, não, as pessoas que não creem dessa forma, elas serão salvas. Elas serão salvas porque não tiveram a revelação que nós temos. Uma grande incoerência, porque se Jesus convida a pregar, anunciar a verdade sobre o seu reino, sobre o seu nome, sobre quem ele é, a verdadeira identidade, e não nos conformar com este mundo, mas transformai-vos sempre, ide anunciai, ide e pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? Qual é a mensagem principal do Evangelho? É só você ler o livro de Atos, você vai ver o que os apóstolos pregavam. As cartas apostólicas, o que eles pregavam? Qual era a mensagem principal? Provar pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Quem é o Cristo das Escrituras? Então, essa é a mensagem principal, central do Evangelho, a salvação, né? Pregar o nome do Senhor Jesus. Claro que esse tema é tema para simpósio, para uma palestra, no mínimo para um culto, né? Uma pregação de, no mínimo, 1 hora, 1 hora e meia de estudo sobre esse assunto. Claro, precisa de mais, mas aqui no Minuto da Unicidade a gente tenta, de alguma forma, chamar você para o tema, chamar você para a reflexão, e aí sim, cabe a você dar crédito, ouvir e buscar um pouco mais de informação sobre esse assunto. Ouça o que diz a palavra de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha só, que palavra dura e precisa, forte, né? Mas necessária. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 36. Se a pessoa não crê no Filho, como assim? Não crê no Filho, não tem a vida eterna? Ué, mas o Pai não salva? O Pai não diz, como nós falávamos ontem lá, que Ele é Salvador? Que Ele é Deus e Salvador? Quer dizer, se crê no Pai não tem problema? Por que a salvação precisa que se creia no Filho? Ué, o Filho é mais importante então do que o Pai? O Filho é mais importante do que o Espírito Santo? É porque o texto está dizendo, quem não crê no Filho, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Ou seja, tudo concentrado no Filho, quer dizer, e quem morreu antes do Filho vir a este mundo? Eu estou falando, olhando com os óculos da doutrina da Trindade, quer dizer, a vida eterna depende disso. Inclusive ele faz essa oração lá no Evangelho de João, capítulo 17, né? A vida eterna é esta, que conheçam a ti somente e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Tem que crer nos dois, mas João está dizendo aqui que só tem vida eterna quem crê em um, que é no Filho. Ah, mas você está querendo polemizar, você está querendo dificultar a questão, você está querendo dificultar as coisas? Não. Eu estou fazendo o que a teologia me ensinou nos auges dos meus cursos trinitários da teologia, uma das escolas mais importantes do Rio de Janeiro, do Ibaderge, que é o quê? O que a hermenêutica nos ensina? A fazer perguntas sobre o texto. Não é isso que a exegese, a hermenêutica, vamos refletir sobre o texto em si. É aquela, né,
exegese do texto direto. Análise do texto direto e do texto amplo das Escrituras, né? Mas vamos lá. Então vamos seguindo. Olha o que diz o texto. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha o que ele diz. Isso é João 3,36, agora João 5,24. Olha só como que é interessante, a questão não é simples. Ó, em verdade vos asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então João está dizendo que é para crer no Filho. O Filho está falando que é para crer naquele que enviou ele. Olha, tá prestando. Quer dizer, Jesus, ele está, no caso aqui, desmentindo João, tirando a palavra de João, porque 2 capítulos antes ele fala, tem que crer no Filho para ter vida eterna. Jesus está falando, para ter vida eterna tem que crer naquele que me enviou. Ué, como assim? Então a vida eterna é para crer em Jeová? Só em Jeová? E João estava, não, tem que crer em Jesus. Bom, como eu digo sempre aqui no programa, né? Tem que botar ali na conta do mistério que fica tudo certinho, tudo resolvido. Vamos crer também no Espírito Santo. Aliás, Paulo pergunta lá para os discípulos de João Batista, no livro de Atos, capítulo 19, né? Vocês receberam o Espírito Santo quando creste, você tem que crer também no Espírito Santo. Então tem que crer nos 3, mais um só Deus. Olha só, gente, então é importante ou não é estudar sobre o assunto? Estudar sobre a questão, porque você fica na dúvida, você dá a mínima para esse tema importante, e aí, como é que fica a questão? Quando a palavra de Deus diz que é para crer no Filho, quem não crê no Filho já está condenado, a ira de Deus permanece sobre ele, isso é muito sério. Porque é só você buscar a identidade do Filho. Para você entender o que está falando João, você precisa saber quem é o Filho. No livro que eu escrevi, o título é Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Esse livro auxilia você a ter um conhecimento muito mais amplo sobre a pessoa do Filho. Você está entendendo? Quando você reconhece pelas Escrituras que o Filho não é outra pessoa, senão o próprio Jeová que afirmou que viria, aí você começa a entender como que funciona essa questão. Você começa a entender de fato, aí sem o olhar da teologia trinitária, sem os óculos da teologia trinitária, você começa a entender quem é o Filho. Vou citar aqui alguns versículos para você entender quem é o Filho. Por exemplo, em Ezequiel 34:11, Jeová diz que ele mesmo vai vir buscar as suas ovelhas, perdão. Ele diz, assim diz o Senhor Jeová, na King James, assim diz o Senhor Yahvé, eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas pessoalmente e as trarei para junto de mim. Isaías, capítulo 35, do 1 ao 4, diz, eis que não temas, né? Ó turbado de corações, não temas, eis que o vosso Deus virá e vos salvará. Os olhos dos cegos serão abertos, os coxos saltarão, os ouvidos dos surdos se abrirão, a língua do mudo falará. Quando Jeová vier, diz Isaías, vai fazer todas essas coisas acontecerem. Então, 800 anos antes de Jesus vir, Isaías já estava falando, foi cerrado ao meio, por falar que Jeová viria, por pregar denunciar o pecado de Israel. Israel não gosta de ser confrontado, até hoje, né? Vai falar mal de Israel para você ver o que você arruma. Né? Vai dizer, Israel, né, matou o seu Criador, né? Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não conheceu, João 1,10. Então, quando você crê em quem é o Filho, que é o próprio Deus assumindo, por isso o anjo fala para Maria, colocará o nome dele de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco, Deus se fez carne. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, o verbo, que era quem? Deus, se fez, verso 14, carne, e o verbo se fez carne. 1 Timóteo 3,16, a gente sempre bate aqui na tecla, né?
indiscutivelmente, indiscutível, não tem debate, não tem como questionar, não tem como discutir. Deus foi manifestado em carne. Não é o Filho de Deus que foi manifestado em carne. Deus foi manifestado em carne. O próprio Cristo diz, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 58. Quando o evangelista diz, quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, é porque tinha muitas pessoas que olhavam para o Cristo, aquele jovem de 30 anos, e diziam, você não é quem você diz que é. Nós não cremos em você. Nós não queremos você aqui. Você está dando prejuízos econômicos para a gente, você está dando prejuízo moral para a gente, você está dando prejuízo ético para a gente não quer você aqui. Nós cremos em Jeová, mas em você nós não cremos. Nós queremos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele é nosso pai, mas você não é nada. Como que não é nada se ele é o próprio Deus manifestado em carne? É isso que eu quero que você entenda. Era isso que Jesus estava falando. Era isso que os apóstolos estavam ensinando. Como que você crê em Jeová, você está nas sinagogas o tempo inteiro, você adora a Deus, você chora, levanta a mão, derrama lágrimas, mas você olha para Jesus e fala, você não é Deus. Como muitas pessoas que estão aqui na internet, acompanham no YouTube e falam assim, não, Jesus não é Deus, ele não é o Pai. Eu creio em Jesus, mas eu não acredito que ele é o Pai. Eu creio que o Pai é Jeová, é outra pessoa, diferente dele. Quando você não reconhece Jesus como ele é, quem ele é, não conhece ele, ou quando tem informação sobre isso, ignora por completo, tanto faz, se conhece ou se não conhece, então vai salvar todo mundo, acha que a questão é assim, a Deus dará, né, de qualquer maneira, e não, basta levantar a mão e está tudo certo. Não é muito bem por aí. Há uma responsabilidade com relação a essa mensagem, há uma questão muito séria, e quem ousa pregar sobre isso paga um preço muito caro, porque as pessoas não entendem e além de não entenderem, não querem ouvir, não querem dar crédito. E os que conhecem, muitos não fazem nada para que essa mensagem chegue até as pessoas. Relativizam, não, isso não é, tem outras prioridades, tem outras coisas mais importantes para dizer. Nós temos que falar palavras motivacionais, palavras que levantam as pessoas, palavras que alegram, palavras boas para se ouvir. Então a minha mensagem tem que ser antropocêntrica, ou seja, tem que colocar o homem no centro da questão, tem que louvar o homem. Você é o espelho, você é vencedor, Deus é contigo, você é mais que vencedor, você é abençoado, você pode, você vai sair dessa, você vai vencer, Deus te ungiu, Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, e que Deus, e que o diabo está derrotado, e que ele não pode nada com você, e etc, etc, etc. Essas mensagens cansativas que só servem para levantar o ego momentaneamente, mas não fazem nada para salvar a alma, não fazem nada para salvar o espírito. A verdade é, Deus esteve aqui, pagou um alto preço, derramou o seu próprio sangue, como diz Atos 20, 28. Deus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. E é por isso que nós estamos aqui com essa proposta, com o Minuto da Unicidade, para falar a verdade que liberta. Amanhã nós voltaremos. Para você que ouve na rádio, amanhã não tem programa Nossa Voz na rádio. Amanhã tem a transmissão do culto da comunidade evangélica Betel. Então, o programa Nossa Voz volta na quinta. Mas, ouça o Minuto da Unicidade no YouTube. Se inscreva, ative o sino de notificação e até amanhã. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Minuto da Unicidade.